Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom com vocês? Melhor noite. Nesse exato momento, quero agradecer a presença de todos meus irmãos, minhas irmãs, que junto comigo vai estar crescendo em graça, em conhecimento, em relação à palavra de Cristo Jesus, tá bom? E quero comunicar aos irmãos que o tema hoje da nossa live é sobre o véu, né? Que nós, quando nos convertemos a Cristo, nós automaticamente removido de nós o véu, tá bom? Você que já está chegando, está online com a gente, já pode estar compartilhando com seu amigo, com a sua amiga, com seus vizinhos, com pessoas que precisam conhecer o Evangelho da Graça, tá bom? Para alguns irmãos ainda que não me conhecem, o meu nome é João Rodrigues, tá bom? Pregador do Evangelho da Graça, ok? Comentem na live sobre esse determinado assunto. E a passagem bíblica que nós vamos estar lendo hoje está em 2 Coríntios, capítulo 3 em diante. O título base, ou melhor dizendo, o capítulo, o versículo base para a nossa meditação hoje, nesse exato momento, vai estar lá no versículo 16, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. É o versículo base para o nosso entendimento nesse exato momento, que diz assim a palavra de Cristo Jesus: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado, certo? Mas para nós entendermos essa passagem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, há uma necessidade de nós lermos todo o capítulo. Eu vou fazer essa live, a gente vai começar lá desde o início, lendo até chegar essa conclusão, esse versículo, o porquê que quando nós convertemos a Cristo, né, o véu será tirado, tá bom? Vamos descobrir que véu é esse que será tirado e por que tem que ser tirado e por que hoje nós não estamos mais com véu, os que pregam o Evangelho da Graça. Então você que tem Bíblia na sua casa, eu convido você agora a pegar suas escrituras, a palavra de Deus, abrir, tá bom? A Bíblia e acompanhar comigo a palavra de Deus, para que não haja dúvida, tá bom? Eu não acredito em conceito de homens, eu acredito nos escritos, na palavra de Deus. Então, o texto base é esse, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, é o texto base, mas vamos ler todo o capítulo, tá bom? Então, lendo todo o capítulo, vai começar do capítulo 3 de 2 Coríntios, do versículo 1 em diante. Eu vou fazer uma leitura bem com calma, para nós aprendermos com o Espírito Santo, porque a intenção aqui é nós aprender com o Espírito Santo, tá bom? Então vai compartilhando com os amigos, com as amigas aí, pode comentar, e vamos crescermos em graça e em conhecimento, ok? Diz assim as Escrituras Sagradas. O título da lição, ou o título do que a gente vai meditar hoje, diz assim: a superioridade da nova aliança. Por que o escritor já começou falando isso aqui? Porque a nova aliança, ela é superior à antiga aliança. E quem é a nova aliança? É o reino de Cristo Jesus. É Cristo Jesus quando ele fez a nova aliança. É superior à antiga aliança. E quem é a antiga aliança? É a lei de Moisés, ou o Antigo Testamento, ou a antiga lei, o antigo pacto. Então, a nova aliança, o novo pacto, é superior ao antigo, tá bom? Então, vamos lá? Crescemos em graça, em conhecimento. Capítulo 3 de 2 Coríntios diz assim, o versículo 1 em diante: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como algum de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? O versículo 2 diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Prestem muito bem atenção
na leitura que o apóstolo Paulo, o apóstolo que pregava para o gentio, o que ele vai estar falando e como seria agora na nova aliança e não na antiga aliança, tá bom? Olha só o versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha o que me chamou a atenção aqui, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, como é que se funciona na nova aliança, no novo pacto em Cristo Jesus. Observa como se funciona a palavra do Eterno, de Cristo Jesus. Olha que maravilha. Aqui o apóstolo Paulo vai falar claramente sobre a superioridade, sobre o maior poder, sobre a nova aliança. Então, eu quero só abrir aqui um parente. Então, se você ainda prega a antiga aliança, se você ainda segue a antiga aliança, se você ainda está na lei de Moisés, você precisa rever os conceitos, analisar as escrituras e tirar esse véu que atrapalha de você ter a visão espiritual. Então, o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 3 em diante, diz assim, porque já é manifesto, já foi manifesto, ó, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, nós somos a carta de Cristo, nós revelamos Cristo em nossas vidas, Cristo, nós somos a carta de Cristo, ministradas por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. O apóstolo Paulo fala que essa carta ela não é escrita com letras de tinta, mas é escrita com o Espírito do Deus vivo. Então, o Espírito Santo que habita em nós, que habita em você, é que é escrito a carta de Cristo. Não é mais com letras de pedras, em pedras. Eu estou lendo com calma para que você possa entender. Então, olha o que diz aqui na continuação. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com Espírito Deus vivo, não em tábuas de pedra. Ou seja, não é mais nas tábuas de pedra. Não é mais os 10 mandamentos da antiga aliança. Não é mais escrito aquilo que Moisés o ordenou para os judeus naquela época. Não é mais a nova aliança. Na graça de Cristo é totalmente diferente. Ó, o que diz aqui a continuação. Mas nas tábuas de carne do coração. Então, na tábua do nosso coração, é no nosso coração que é escrita a nova aliança, a graça de Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. Não é mais no antigo pacto, não é mais na antiga aliança, porque a nova aliança, que é Cristo Jesus, é muito mais superior do que a lei de Moisés. Esse assunto aqui vai ficar bem claro, bem explícito e bem explicado, que a nova aliança, Cristo Jesus, o Cristo para cá, esse novo pacto que nós vivemos, que reinamos em Cristo em vida, é muito maior do que o antigo pacto, que a antiga aliança, de que os mandamentos que eram escritos em letras, de letras em pedras. Tá? Eu quero só que você entenda essa colocação aí. Olha o que diz aqui o versículo 4. E por Cristo que temos tal confiança em Deus. O 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É por isso que o sistema religioso não consegue entender a palavra de Jesus.
o entendimento, a capacidade que vem, não é de nós, é que vem de Deus. É Ele que nos ilumina, é Ele que dá para nós os olhos iluminados para ler os Escritos Sagrados e entender as verdades que está aqui dentro das Escrituras. Então tem muitas pessoas por aí que diz que pregam a graça, que vivem na graça, mas ainda pregam a lei de Moisés. Ainda estão com o véu sobre o rosto. A gente vai chegar ao versículo chave dessa leitura. Dizem que pregam a graça, mas eles ainda estão nos rudimentos da lei. Quer um exemplo? Estão fazendo sacrifício onde não precisa mais fazer sacrifício na nova aliança. Estão fazendo campanha onde não precisa se fazer campanha na nova aliança. Estão subindo ao monte, diz que para buscar o Senhor, esquecendo e pisando no sangue de Cristo, esquecendo de que as Escrituras afirmam em Coríntios que o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Você não precisa buscar o Senhor no monte, porque Ele habita dentro de você. Ainda estão nos rudimentos da lei. Dizem que pregam a graça, que adoram Cristo em espírito e em verdade, mas quando abre as Escrituras, vai ler o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, vai ler o Salmo 91, vai ler os livros do Antigo Testamento, sendo que não tem nenhum mais valor para mim e para você que vivemos na graça depois da cruz. É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. Eu estou fazendo a questão de ler com calma para ver com que as pessoas de fato retirem, seja removido esse véu. Mas para isso só vai acontecer quando a gente verdadeiramente se convertem a Cristo Jesus. O versículo de número 6 de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Senhor nos chamou para ser ministro de um novo testamento. Então, se é de um novo testamento, é porque havia o Antigo Testamento. E o Senhor chamou a igreja de Cristo, Cristo ressuscitado, para nós sermos ministros de um novo testamento. Não é mais de um Antigo Testamento, não é para ser ministro da lei de Moisés, e sim ministro de quem? Do Espírito. Em Espírito nós somos ministros de Cristo Jesus, e não mais da antiga lei. Isso não tem como, não tem cabimento. As pessoas muitas das vezes querem pregar um Cristo, mas estão baseados, fixados ainda no antigo pacto, na antiga aliança, e não é assim que funciona a palavra de Deus. Nós temos que ter os olhos iluminados, porque nós somos uma carta aberta e lida pelos homens. Nós refletimos a Cristo em nossas vidas. Nosso bom perfume tem de estar, o perfume de Cristo tem de estar em nossas vidas através da ministração. Então, olha que maravilha, que benção, quando eu olho para as Escrituras Sagradas e descubro que nós, eu e você que pregamos o Evangelho da Graça, nós somos ministro, olha que coisa linda. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu vou ler novamente porque tem pessoas novas chegando, vendo as Escrituras Sagradas. Então você que está chegando agora, começa a compartilhar, começa a comentar, que depois dessa live eu estarei respondendo todos os vídeos de vocês, tá bom? Ou melhor dizendo, responder todos os comentários que vocês comentarem. Então, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz assim as Escrituras Sagradas: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata. O Antigo Testamento mata. Os 10 mandamentos mata. A lei de Moisés mata. Mas o Espírito vivifica. Nós somos ministros do Espírito. Eu acredito que ficou bem clara essa passagem aqui para você. Tá bom? Então, todas as vezes que você prega o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, a lei de Moisés, entenda que ela mata. Tá bom? Versículo de número 7. Diz assim: e se o espírito da morte, olha, lembra que eu falei que a letra mata? Quando fala letra aqui, não está falando de que você lê as escrituras demais, você vai acabar morrendo. Não, quando aqui fala que a letra mata, está falando que a lei de Moisés, o antigo pacto, mata. Porque é um ministério de morte, não é um ministério de vida. É isso que as pessoas não entendem, tá bom? O capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras,
veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar seus olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então presta muito bem atenção. Se o ministério de morte e de condenação já tinha uma glória, onde os filhos de Israel não podiam olhar na face de Moisés por causa da glória, imagine o ministério do Espírito, que é muito maior. A glória é muito maior. Então o antigo pacto, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não conhece essas verdades, que ainda está presa ao sistema religioso, que ainda prega a antiga aliança, que ainda prega a lei de Moisés, que ainda prega esse ministério de morte e de condenação, eu estou te apresentando nesse exato momento um ministério muito maior, com glória muito maior que esse ministério do Espírito Santo. Eu estou falando aqui de uma forma tão educativa, com tanta paciência, porque alguns anos atrás eu também estava nesse ministério da morte, de condenação. Mas Cristo me libertou, o véu foi tirado, eu hoje enxergo a glória de Cristo Jesus em minha vida. Então todas as vezes que você abre as Escrituras Sagradas e faz campanha, você está apresentando um ministério de morte e de condenação. Quando você sobe no monte, você está apresentando um ministério de morte e de condenação. Quando você dá o dízimo na antiga lei, você está apresentando um ministério de morte e de condenação. Quando você faz qualquer tipo de rudimentos do antigo pacto, desse ministério da morte, você está fazendo isso que eu acabei de dizer. Ou seja, você está apresentando para as pessoas um ministério de morte e de condenação. Não é mais até nem antes da cruz e nem após a cruz, porque nós já nascemos fora disso, nós já reinamos com Cristo porque nós somos gentios, nós não somos judeu. Você ainda que prega o batismo de João Batista, eu quero são do antigo pacto, do ministério de morte. Hoje o batismo é no Espírito Santo. O verdadeiro batismo, nós somos um espírito com o Senhor. É isso que muitas das vezes... Então, acompanhe na sua casa, na sua Bíblia, junto comigo essas verdades, vendo aí que de fato as coisas, elas são da forma que estamos falando. Tá bom? Eu quero pedir perdão aos irmãos, porque a internet ela não está muito boa, tem hora que trava, né? Mas a gente vai dar continuidade aqui para poder seguir em frente essa nossa live, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Dar continuidade aqui. 2 Coríntios, estamos falando sobre o véu, que quando nós se convertemos a Cristo, o véu será removido, vai chegar lá. Agora vamos lá para o versículo de número 8. Mas eu quero explicar para você ainda o versículo 7. Esse ministério de Moisés, além de ser um ministério de condenação, de morte, ele também é um ministério transitório, ou seja, era de passagem, era algo que era transitório. Viria um outro ministério muito maior do que esse agora seria o do Espírito da Nova Aliança. Versículo 8 diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então o ministério do Espírito, sem dúvida, é muito maior do que o ministério de morte e de condenação, que era o ministério transitório, que era o antigo pacto, na nova aliança, em Cristo Jesus, no ministério do Espírito. Por isso que nós, para entender as Escrituras Sagradas, nós temos de ser cristãos espirituais, olhos iluminados para entender, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Se você for tentar entender a Cristo, ou se chegar a Cristo através das obras da lei, desse ministério do antigo pacto, ou na carne, você não vai conseguir. Você só vai conseguir se for de fato um cristão espiritual, porque o homem não entende as coisas espirituais. O homem natural não entende as coisas espirituais. Mas o espiritual, sim, entende todas as coisas, julga todas as coisas, e por nenhuma delas será julgado. O cristão espiritual. Eu estou te apresentando o ministério do Espírito. Do Espírito
Santo, que nós possamos entender isso em nossas vidas. Versículo 9 diz assim: porque se o ministério da condenação, olha, lembra que eu falei? O ministério de Moisés era um ministério de condenação. Mais uma vez eu repito aqui, para ficar bem explicativo para meus irmãos, para minhas irmãs que estão assistindo essa live nesse exato momento, tá bom? Quero explicar uma coisa aqui para vocês. O ministério da morte, de condenação de Moisés, não tem mais nenhum tipo de aproveito. Foi abolido na cruz do Calvário por Cristo Jesus, como diz em Romanos, capítulo 10 e versículo 4, se não me falha a memória, tá bom? Porque o Jesus de Nazaré, quando ele vai na cruz do Calvário, ele cumpre toda a lei e de imediato ele cumprir a lei, ele aboliu a lei, ele automaticamente extermina ou acaba, o final da lei acaba ali. Quando Cristo ressuscita, já é estabelecido uma nova aliança, o ministério do Espírito, que é muito maior do que o ministério de condenação e de morte. É isso que eu estou explicando hoje para os meus irmãos nesse exato momento. Olha o que diz o versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério do Espírito agora é muito maior, com muita maior glória. O ministério da justiça. Não tem por que mais, meu irmão, minha irmã, nós estamos presos aos rudimentos da lei, a lei de Moisés, ao antigo pacto. Não tem mais necessidade de nós estarmos fazendo campanha, de estar tirando dízimo das pessoas com essas mentiras, porque isso era para o povo judeu, era para os israelitas, não era para a igreja de Cristo Jesus, não era para o gentio. Não tem mais necessidade de fazermos sacrifício, porque Cristo já fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário para que eu hoje você reinasse em vida com Cristo Jesus. Não tem mais necessidade de você estar fazendo jejum, porque o Senhor já fez o jejum. Ah, mas você depois, de repente, está questionando e dizendo assim, mas nós fazemos jejum porque Jesus fez jejum. Quem praticou essa liturgia foi Jesus de Nazaré, não foi o Cristo ressuscitado. E ele teria sim de fazer isso aí, porque ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir todos os rudimentos da lei. E ele teria de cumprir. E por essa razão ele fala isso. Então, enquanto ele estava debaixo da lei, cumprindo toda a lei, ele fez todos aqueles rudimentos que o judeu também fazia, até porque Jesus de Nazaré, ele era judeu, ele tinha de cumprir toda a lei. Mas quando ele cumpre a lei, quando ele observa toda a lei, e quando ele vai na cruz do Calvário, ele remove, ele acaba, ele termina com a lei, para que hoje eu e você vivemos em graça, em espírito e em verdade. É isso que as pessoas muitas das vezes não entendem a palavra do Senhor. Tá bom? O Ministério da Justiça é muito mais importante do que o de condenação. Versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Do 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é glória o que permanece. O ministério de Moisés era transitório. Se tinha uma glória, muito maior glória é o ministério que permanece, o permanente. E que ministério é esse? O ministério do Espírito Santo, o ministério de Cristo Jesus, que agora é permanente, não é transitório. Oh, glória, que maravilha! Eu me alegro muito quando eu encontro essas verdades dentro dos Escritos Sagrados. Mas só quem consegue ver isso aqui é quem tem os olhos iluminados, quem verdadeiramente tem um compromisso com Cristo ressuscitado, quem valoriza o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Aqui, a honra e a glória é toda para Cristo. É Cristo Jesus que tem toda a honra e toda a glória em relação a isso aqui. Ele já pagou todo e qualquer tipo de preço para que hoje você alegrássemos com essas verdades. Que coisa linda. O versículo de número 12 diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de falar. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os cristãos em Corinto. E o versículo 13 diz assim: e não somos como Moisés, que ponha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente
para o fim daquilo que era transitório. E eu estava refletindo nessa palavra aqui, meus irmãos, minhas irmãs que acompanham nesse exato momento, essa live. Eu fico muitas das vezes assim imaginando, por que nós pregamos essa palavra tão maravilhosa, o Evangelho da Graça, que chegou ao meu coração, que chegou ao seu coração, chegou ao seu entendimento, e muitas das vezes a gente leva para o sistema religioso, vai com alegria no coração para falar essas verdades, e as pessoas muitas das vezes, elas negam, elas não querem ouvir. Aí eu fiquei imaginando por quê? Porque o véu do entendimento, o véu que atrapalha de entender a graça de Cristo, ainda está sobre a face deles. E aqui o apóstolo Paulo fala para os cristãos em Corinto, para a igreja de Corinto, e diz assim, e não somos como Moisés. Naquela época, na lei de Moisés, eles tinham uma liturgia, uma forma de como se apresentar, como o povo de Moisés. E que forma era essa, João Rodrigues? Dessa forma aqui, E não somos como Moisés, que punhava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquele que era transitório. Eles não tinham como ver perfeitamente a glória, a face de Moisés. E até porque o ministério era transitório. Mas olha o que diz o versículo de número 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Eu vou explicar algumas coisas aqui para você que está vindo aqui nesse exato momento. Até hoje, quando o apóstolo Paulo fala, porque até hoje ele está dizendo para os cristãos em Corinto, quando eles vão ler o antigo pacto, a antiga aliança, a lei de Moisés, o véu ainda estava sobre a face deles. Endurecias o seu entendimento para que eles não entendessem. E aí eles continuavam praticando os mesmos rudimentos da lei de Moisés. Os israelitas, os judeus, continuavam a mesma coisa. E eu vou ler novamente e explicar uma coisa interessante que me chamou a atenção aqui. O versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. E hoje não é diferente, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã. Quando a gente vai falar das verdades, da nova aliança, da graça de Cristo Jesus para essas pessoas, elas colocam um véu sobre a face, ou seja, esse véu sobre o seu entendimento, para não entender o evangelho da graça. E eles repudiam, eles não querem acreditar, eles fingem que não está vendo nada. Por quê? Porque não tem um entendimento, o véu não deixa, esse véu atrapalha as pessoas a entender. Eu louvo e engrandeço a Cristo Jesus. Eu fiquei 15 anos no sistema religioso. Achava que sabia alguma coisa, mas dentro de mim sempre havia aquele vazio. Eu li as Escrituras Sagradas e algumas coisas não batiam. Eu disse, deve ser alguma coisa que está faltando. Eu preciso ir atrás. E eu vi aqueles ensinamentos, pessoas subindo no monte. A Bíblia diz que não tem mais como ir no monte, porque o Espírito Santo agora habita dentro de mim. E pessoas mandavam eu fazer campanha, e eu não achava essa passagem na Bíblia onde que Jesus mandou fazer campanha, e ficava um questionamento muito, muito grande dentro de mim. Ou seja, o véu, Cristo já tinha removido esse véu para que eu pudesse entender o Evangelho da Graça. E fiquei naquela luta, querendo fazer sacrifício, orar de madrugada para que Deus viesse me dar bênção, ou me abençoar, ou me livrar de alguma coisa. E depois descobri que Ele já nos elegeu, que Ele nos abençoou, que já deu livramento, que o Espírito Santo está dentro de mim. E esses questionamentos ficavam me questionando, e eu sem saber o que fazer. 15 anos no sistema, praticando o Antigo Testamento, o velho pacto, com véu. Não entendia que o véu tinha sido rasgado. Quando Cristo é crucificado na cruz do Calvário, o véu se rasga de cima a baixo. A gente agora poderia ter acesso direto ao Senhor, sem precisar de sacerdote, nem de sumo sacerdote, nem de pastor, nem de ninguém. O Espírito Santo passaria a habitar dentro de nós, e ficava esse questionamento dentro de mim. O véu, o Cristo já tinha removido. E aí foi quando eu comecei a ter alguns embates com o sistema religioso, perguntava algumas coisas para eles, eles não conseguiam me responder. E isso há 3 anos atrás, eu fiquei 15 anos no sistema religioso, e há 3 anos atrás eu vim entender verdadeiramente o Evangelho da Graça. E uma certa vez na minha casa, pensando
questionando e meditando nas escrituras sagradas, que alguma coisa faltava dentro de mim. E eu me pegava muito a uma passagem bíblica que fica no livro histórico de João, onde fala que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e ficava aquele questionamento dentro de mim. E eu fui na internet pesquisar alguma coisa que falasse sobre adorar o Senhor em espírito e em verdade. E quando eu coloquei lá no YouTube, apareceu diversos vídeos do nosso irmão Geraldo Moraes. E a primeira mensagem que eu vi dele falava sobre os dízimos. E ali Deus usou ele tremendo na forma de como ele pregava os escritos. E eu disse, meu Deus, é por aqui. Eu comecei a ver outras e outras mensagens e começou a confirmar tudo com aquilo que eu realmente estava buscando. E eu louvo e engrandeço ao Senhor pela vida do meu irmão. E hoje já tem 3 anos que eu estou pregando o Evangelho da Graça. Então, você que é eleito, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Mas se você é eleito essa mensagem, você vai entender que agora o Antigo Testamento não tem mais nenhuma significância para mim e para você, mas sim agora só a nova aliança, que é superior à lei de Moisés. O mandamento de Cristo, as leis de Cristo é muito maior, muito mais superior do que a de Moisés. Isso é maravilhoso. Então, o versículo 14 que eu já li, vou ler novamente, diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje os mesmos véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então hoje eu fico muitas das vezes pensando, quando a gente vê por aí pessoas que dizem que pregam o Evangelho da Graça, e quando você entra nesses templos feitos por mão de homem, que eles dizem que é a igreja, mas a igreja são pessoas, são vidas, somos nós, o Espírito Santo habita em nós, e a gente vê eles abrindo o antigo pacto, os rudimentos da lei, a lei de Moisés. Aí eu lembro dessa passagem, que o véu ainda está sobre a face deles, estão endurecidos, né? O seu entendimento, eles não conseguem entender. E a gente, quando vai falar, muitas das vezes, eles nos chamam de desigrejados, nos chamam de herege, mas eles não conseguem provar nas escrituras sagradas para a gente que a gente, de fato, é um herege ou que a gente é um desengrejado. Até porque não tem como nós sermos desenggrejados, porque nós somos a própria igreja. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que acontece? A gente parou de frequentar templos feitos por mão de homem, onde tem mandamentos e ordenança da lei de Moisés, do antigo pacto. A gente parou com essas coisas. Agora, o templo somos nós, o Espírito Santo habita em nós, e nós somos guiados pelo Espírito Santo, e não mais por homens. Nós aprendemos agora com o Espírito Santo, e não por homens. Eu aqui não estou ensinando você. Eu apenas estou meditando, crescendo em graça, em conhecimento, com as verdades de Cristo que está dentro da palavra. Aqui eu não estou ensinando você. Porque quem nos ensina, quem nos dá o entendimento agora, é o Espírito Santo. Isso é louvável, é maravilhoso. Né? Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não consegue entender. Enquanto não tirar o antigo pacto, a antiga aliança, não vai entender a graça de Cristo Jesus. Infelizmente, é complicado, né? O versículo 16, que é o texto principal, o versículo principal da nossa meditação nesse exato momento. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será tirado. Então, meu irmão, quando eu senti no coração que eu tinha me convertido ao Senhor, automaticamente aquele véu que me atrapalhava de entender os escritos sagrados, de separar a antiga aliança e a nova aliança, de entender Jesus de Nazaré antes da cruz e o Cristo ressuscitado pós a cruz, quando esse véu foi tirado, chegou a mim o Evangelho da Graça, o Evangelho do entendimento. E eu sei que também está chegando a você, já chegou a outras pessoas, hoje já tem milhares e milhares de pessoas pregando o Evangelho da Graça. Então, esse véu, quando ele é tirado da nossa face, a gente passa verdadeiramente a entender a Cristo Jesus. Porque, para isso acontecer, a gente tem de verdadeiramente se converter.
Então, quando a gente se converte, o véu que está sobre a nossa face, sobre o nosso coração, é tirado para a gente entender a Cristo Jesus. Então você, mas eu já tenho 20, 30 anos que eu aceitei a Jesus. É verdade. Você tem 20, 30 anos que aceitou a Jesus. Você não tem 20, 30 anos que se converteu a Jesus. Porque quando você se converte, automaticamente você deixa os rudimentos de Moisés, você deixa para trás o antigo pacto, a antiga aliança e coloca agora a sua fé em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado após a cruz. Esquece todos os rudimentos da lei, esquece batismo em água, esquece dízimo, esquece campanha, esquece óleo ungido, esquece de subir no monte, esquece de fazer sacrifício. Por quê? Porque agora você se converteu, nada mais de rudimentos. Essa que é importante. Isso que é importante. Então a gente que já se converteu a Cristo, a gente olha para as cartas que o apóstolo Paulo escreve, que começa em Romanos e vai até os Hebreus, a gente entende hoje o Evangelho da Graça. A gente consegue separar o Evangelho da Graça, o que é o Evangelho da incircuncisão para o gentil, e entende muito bem que Pedro, Tiago e João pregavam o Evangelho da circuncisão, que ainda tinha os rudimentos da lei. É tanto que Pedro pregava ainda sobre isso. Já o apóstolo Paulo não. Totalmente diferente, né? Continuação. 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que maravilha. Cristo Jesus, ele é Espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade, irmão. Nós não somos chamados para ser escravo. Nós somos chamados para ser libertos. Libertos da escravidão, da mentira do sistema religioso. O que ele sabe mais é manipular as pessoas, mentir, pegar textos isolados, amedrontar o povo, colocar medo no povo. Mas hoje, nesse exato momento, o Evangelho da Graça está chegando a mim, chegando a você. E a cada dia que passa, a gente se alimenta mais, a gente cresce mais com o Espírito Santo, confirmando essas verdades. Então, as Escrituras Sagradas falam, o apóstolo Paulo fala que nós somos um Espírito com o Senhor. Nós somos filhos do Senhor, nós não somos escravos mais da lei de Moisés, do antigo pacto. Agora nós estamos na nova aliança. Isso é maravilhoso, é gratificante, meu amado irmão. Que coisa linda. É coisa maravilhosa. Versículo de número 18 diz assim: mas todos descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Que maravilha! Que palavra maravilhosa, né, meu irmão? Isso é maravilhoso. A cada dia que passa, as verdades de Cristo, ela nos fortalece, nos traz paz. Eu quero, antes de encerrar essa live, eu quero dizer a você que antes eu não sentia, pregava tanto as Escrituras Sagradas, até ensinava em escola dominical, não tinha a paz que eu tenho hoje. Hoje eu tenho paz, eu sou leve, eu sou livre, eu sou liberto. Tenho mais amor, mais carinho pelas pessoas. A gente consegue olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, Cristo ressuscitado, aquele Cristo que pagou um preço na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos ser libertos. Nada mais de ser escravo, de subir ao monte à noite, nada mais de estar sacrificando, pegando seu dinheiro, aqueles 10% ou campanha com envelopes e levando para homens para fazer depósito nas suas contas, para depois comprar seus carrões, nada mais disso. Agora nós somos libertos. Nós não vivemos mais nesse sistema religioso, mentiroso, onde manipula as pessoas. Interessante que engana milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque poucas pessoas gostam de ler isso aqui, ó, as Escrituras. Poucas pessoas gostam. Nem todo mundo gosta. E aqueles que lêem muitas das vezes as Escrituras Sagradas, eles leiam, eles não conseguem entender, não conseguem meditar. Isso é complicado. Mas Cristo Jesus está levantando um monte de homens e mulheres de Deus que está indo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, mostrar essas verdades para as pessoas. Está chegando ao coração de muitas pessoas. Assim como chegou ao meu coração, está chegando também ao coração de outras pessoas. O véu foi tirado porque eu me converti ao Senhor. Hoje eu sinto paz de espírito, sou feliz porque sei que estou de alguma forma contribuindo as verdades de Cristo para outras pessoas ainda que não conhecem.
verdadeiramente, meu irmão, quer ser feliz em Cristo Jesus? Se converta ao Senhor para que o véu seja removido da face. Nenhum sistema religioso vai entender essas verdades, porque o véu ainda está. Quando você chega lá, eles estão com os rudimentos da lei. O ministério de condenação, o ministério de Moisés era de condenação, era de morte e era transitório. Isso qualquer pessoa entende. O que é transitório? Algo que está de passagem, que é transitório. Viria um outro ministério maior. Qual é o ministério maior? O ministério do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Nós hoje somos a igreja de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então você que assistiu esta live tão maravilhosa, que está assistindo, comente, coloque sua opinião. A gente vamos estar interagindo, compartilhe com seu amigo, com a sua amiga, faça com que essa mensagem chegue em outros lugares, coloque em grupo de WhatsApp, coloque no Instagram, no Facebook, YouTube, espalhe a mensagem de Cristo Jesus. Vamos pregar esse evangelho da graça do Cristo ressuscitado sem cobrar nada de ninguém. Isso é magnífico, é maravilhoso, meus irmãos. Eu agradeço a todos meus irmãos, a minhas irmãs, que até agora compartilhou junto comigo esta live maravilhosa, tá bom? Breve a gente teremos mais um conteúdo da palavra do Senhor para crescermos em graça e em conhecimento. Agora eu vou estar finalizando essa live maravilhosa e que todos possam ter uma excelente noite, tá bom? Graça e paz, Abba Pai, melhor noite. Amém.